Nós vamos agora realizar alguns cálculos no Excel. Um dos grandes recursos no Excel é a capacidade de cálculos, de realizar cálculos de diversos tipos do Microsoft Excel. E um dos recursos mais utilizados em uma planilha. Então, numa planilha como essa, por exemplo, é muito comum você querer realizar uma série de cálculos, como por exemplo, eu quero ter a soma do que o meu vendedor 1 vendeu, a soma do que o meu produto 1 vendeu, o percentual que o meu vendedor 1 pode ter no meu total de produtos vendidos, o percentual que o meu produto 1 tem no total de produtos vendidos, enfim, a gente pode realizar uma série de cálculos numa planilha simples como essa. E eu vou te mostrar agora como fazer. Existem diversas formas de você realizar cálculos no Excel. Eu vou mostrar algumas delas. Por exemplo, vamos iniciar uma conta simples, uma soma de quanto que foi vendido, por exemplo, neste caso, do produto 1. Então, como seria essa soma? Eu quero somar o que foi vendido nessas três células, ou seja, nessa coluna B, na coluna, ou seja, na célula. Reparem que essa informação é importante. Eu tenho aqui o endereço dessa célula. Então, é a soma do conteúdo da célula B3 mais mais o conteúdo da célula B4 mais o conteúdo da célula B5. Eu posso fazer isso de algumas formas. Eu vou fazer aqui, nós temos 3 colunas aqui. Eu vou fazer cada uma delas de uma forma para vocês verem as diversas formas que existem de fazer uma soma simples no Excel, e aí vocês utilizam no seu dia a dia a que melhor se adaptar ao seu modo de trabalho, ou a que naquele momento for mais ágil ou mais interessante. Então a primeira forma é fazer exatamente dessa forma que eu falei agora, uma a uma. Então, no Excel, sempre que você for inserir uma fórmula, ou seja, inserir uma informação que não é um dado simples, você inicia com o caractere igual. Então, ao pressionar igual, eu já estou dizendo para o Excel, olha, eu vou inserir uma fórmula. Como eu falei, eu quero fazer uma conta onde eu vou somar o B3 mais B4 mais B5, literalmente. Então, nós vamos colocar B3. Reparem que ao inserir B3, o Excel automaticamente pintou aqui para mim B3 e pintou a célula B3 para eu conseguir identificar de uma maneira bem rápida quais são ou qual é a célula ou as células envolvidas nessa fórmula nesse momento. Então, vamos fazer B3 mais B4. Reparem que agora ele pintou o B4 de vermelho e deixou o B4 selecionado de vermelho, mais B5. E aí, agora ele fez de roxo as 3. Feito isso, eu pressiono a tecla Enter. Pronto, ele já somou as 3. Quando eu clico em cima, essa é uma informação importante. Eu clico em cima, o conteúdo desta célula é a minha fórmula. Por isso que ele traz aqui na barra de fórmulas. Porém, aqui na célula, ele te mostra o resultado daquela fórmula, que é a soma dessas 3 células. Então, desta forma, eu consigo fazer a soma de determinadas células. E essas células podem ser, neste caso, não sequenciais. Essa é uma forma que você pode fazer, por exemplo, eu quero somar B3 com C4 com B5. Então, você pode, dessa forma, selecionar uma a uma cada uma das células que você pretende fazer. Vou fazer aqui para somar a quantidade vendida do produto 2 de uma outra forma. Recebi um aviso do antivírus aqui, vou fechar eles. De uma outra forma, eu vou fazer o seguinte, novamente é igual, estou dizendo para o Excel que eu vou inserir uma fórmula. O Excel, nessa versão que nós estamos no momento, eu estou utilizando na versão em português. Então, ele traduziu, inclusive, os comandos. Então, um comando no Excel em inglês, que significa que é para soma, ele se chama sum.
Na versão em português, ele chama, em português, soma. Então, eu vou falar para o Excel que eu quero utilizar o comando soma. Reparem, conforme eu vou digitando, ele já vai me sugerindo aqui os comandos que contém esse início que eu estou digitando. Então, se eu tiver alguma dúvida, eu posso vir aqui e clicar em cima. Ele vai me preencher, ele começa já a preencher e ele me mostra aqui uma ajuda. Olha, o comando soma funciona da seguinte forma: soma, abre parênteses, número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, assim por diante. Então, eu vou colocar soma, abre parênteses, C3, ponto e vírgula, como ele informou, C4, ponto e vírgula, C5. Fecho parênteses para dizer, olha, terminei a minha soma, pressiono Enter, ele também fez a soma aqui para mim. Uma outra forma de se fazer esse comando é da seguinte forma, para um intervalo de células, como é o nosso caso. É igual a soma de C3 até, eu utilizo 2 pontos, C5. Fecho o meu parênteses, pressiono Enter. Reparem que eu tive o mesmo resultado. Então, eu posso ou ir 1 a 1, C3, ponto e vírgula, C4, ponto e vírgula, C5 e assim por diante. Eu vou adicionando cada uma das células que eu desejo somar. Ou, neste caso, por exemplo, se eu tivesse aqui por exemplo, 50 vendedores, eu teria de C3 até 53. Para eu não ter que ficar digitando C3, C4, C5 e ficar uma fórmula enorme e complicada, eu posso utilizar dessa forma, a célula inicial, 2 pontos, a célula final. Ou seja, eu quero que você some do intervalo entre C3 e C5. Isso fica mais simples depois de você fazer a manutenção e mais simples de entender a fórmula. Esses dois conceitos são muito importantes, porque eles são utilizados em diversas fórmulas do Excel. Então, o conceito 1 a 1, você utiliza ponto e vírgula, e o conceito intervalo, você utiliza 2 pontos. No caso de soma, existe ainda uma outra forma bem rápida de se utilizar, que é o recurso de autossoma do Excel. Para isso, eu clico na célula onde eu desejo o resultado, venho aqui no canto superior direito e eu tenho esse ícone aqui de somatória. E este é o comando rápido para autossoma. Para utilizá-lo, basta eu clicar em cima dele, ele vai fazer, olha só o que o Excel fez aqui. Ele tenta identificar quais são, ele tem uma inteligência que tenta identificar quais são as células que eu desejo somar. Então, ele me pré-seleciona essas células e ele executa o comando exatamente igual a gente fez no comando anterior, igual a soma de D3 até D5. Se, por um acaso, ao clicar em autossoma, ele trouxer um intervalo que não é o intervalo que você deseja, basta você selecionar, você clicar e arrastar. Eu segurei o botão do mouse e vou arrastar esse botão do mouse, o meu mouse, para selecionar o que eu quero que ele faça a soma. Repare, conforme eu vou modificando, ele modifica a minha seleção e modifica a fórmula ali. Nesse caso, soma D3, soma de D3 até D4, soma de D4 até D5, e aí eu posso, inclusive, expandir isso. Então, quando você utiliza o recurso autossoma, ele traz esse assistente de fórmula de soma. Aí, ao soltar o mouse, soltei. Então, essa é a seleção que eu quero. Para defini-la, basta pressionar Enter. E ele acatou, então, a minha seleção e aplicou aqui a fórmula selecionada. Vou apagar esse daqui, salvo a minha planilha e eu tenho, então, algumas somas dessas colunas no Excel.